Linha de Frente. No último sábado, dia 7 de outubro, enquanto os judeus comemoravam o Yom Kippur, o grupo terrorista Hamas atacou diversos foguetes sobre o território de Israel. É sobre este assunto que nós vamos tratar aqui no Linha de Frente, edição especial Guerra de Israel. Eu começo o programa apresentando meus convidados e agradecendo a sua audiência. Eu sou Elaine Keller e estarão comigo o delegado Palumbo, Alessandro Negão, Luiz Kawaguchi, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E Rodrigo Reis, também muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Pessoal, a ideia desse programa é fazer aí uma cronologia dos fatos dessa uma semana, né, de ataques ali no território de Israel. Então, eu queria deixar vocês muito livres para debater sobre o tema. Mas vamos começar justamente por sábado, como eu abri aqui o programa, né? O conflito começou no sábado, como eu disse, né? Enquanto a gente tinha ali o Yom Kippur, né? E uma festa chamada Nova Era, né? Uma de música rave, música eletrônica, inclusive estava ali para tocar o pai do Alok, né? E de repente as pessoas acharam que eram fogos de artifício da festa, mas não, eram foguetes que estavam sendo lançados ali da faixa de Gaza, né, do grupo terrorista Hamas contra o território de Israel, né? E vale lembrar que essa festa estava a 30 quilômetros mais ou menos da faixa de Gaza, ainda em território de Israel, né? Então, logo depois, né, a gente... Era na faixa de Gaza, mas não na fronteira, né? Que exatamente, no começo no foi vendido ali, assim, né? Exato. Mas ela estava longe, no caso. Exato, no limiar. 30 quilômetros. Logo depois, obviamente, a gente tem a contraofensiva de Israel, que vai tentar ali não só resgatar os reféns, aquelas pessoas que estavam na festa e foram tomadas como reféns, lamentavelmente, inclusive alguns brasileiros, que hoje a gente tem notícia. Alguns, inclusive, pagaram com as suas vidas, lamentavelmente, né? E você tem ali a retomada de 22 locais na região sul do território de Israel pelos judeus, né? Então, vamos começar aqui o debate. Eu queria ouvir... Eu acho que a gente tem que começar já desmentindo uma fake news que foi feita em relação à festa, porque a festa não, ao contrário do que foi divulgado, de que ela estava sendo organizada pelo pai do Alok, na verdade não foi isso, o próprio Alok veio a público explicar que o pai dele, a festa ele só vendeu a licença e foi convidado para poder tocar também, tanto que ele, na hora que ele já ia começar a tocar, começa a invasão do Hamas, e tem até o vídeo do pai do Alok fugindo e tal. Ele não organizou. E outra, naquele lugar também que também levantou-se a tese de, fazer uma festa justo ali, mas é que ali, entre aspas, é um local seguro. Sim, e é a 30 quilômetros de fato de distância da faixa de Gaza. Porque é um lugar muito vigiado. Então, de certa forma, era um local seguro, onde festas aconteciam ali. Tinha acontecido uma um dia antes, ia acontecer uma um dia depois, mas o Hamas aproveitou, que a gente pode dizer aqui como, sei lá, a baixa guarda, né, do exército de Israel, foi quando ele aproveitou para invadir justamente essa festa. Mas ela não foi organizada pelo pai do Alok, como foi ventilado muito nas redes sociais. E ainda que a gente não vá tomar muito tempo do programa falando sobre isso, ainda que ele fosse organizador, a gente não pode imputar aos organizadores da festa nenhum tipo de responsabilidade. Afinal de contas, como eu disse no início do programa, estavam ali comemorando o Yom Kippur, né? Então, eles não são culpados de nada. A gente não pode culpar nem os organizadores da festa. Mas eu queria ouvir muito aqui, aproveitar a presença aqui especial do Kawaguchi e do Rodrigo, que sabem muito bem tratar desses temas, né? O Kawa cobriu aqui com a gente a guerra da Ucrânia e da Rússia, que, e muito embora a gente esteja falando de Israel, também ainda não terminou, né? Ela segue, mas você cobriu longamente com a gente aqui na época do Fast News, né? Então, está acostumado a falar e tratar dessas pautas de guerra. Queria muito te ouvir. E também o Rodrigo, que é um especialista em direito internacional, também gostaria muito de ouvi-lo sobre esse ataque de Hamas, né? Porque
para além disso, eu queria lembrar uma coisa. Possivelmente, esse ataque será investigado, porque também há uma dúvida que paira no ar de o quanto Benjamin Netanyahu não estava avisado de que esse ataque poderia ocorrer, né? Ou seja, o quanto ele não teria aí, de alguma forma, omitido, né, o possível ataque, ou seja, previamente sabia que haveria o ataque, mas omitiu e não tomou aí nenhuma medida de segurança para, de alguma forma, ter aí alguma manobra política sobre esses acontecimentos. Então, eu queria ouvi-los sobre esse ataque e esse contra-ataque inicial ali no final de semana e sobre essa possível investigação do quanto Netanyahu tinha ou não conhecimento deste ataque inicial do Hamas. Por favor, Cauã. Sobre essa questão se eles tinham conhecimento ou não, a oposição do Netanyahu lá em Israel, ela já chegou a falar, olha, já tem mais ou menos 6 meses que a nossa comunidade de inteligência tem identificado rumores, isso não foi investigado. Então Netanyahu, ele começou a ser criticado, só que aí chegou um ponto, quando eles perceberam, os israelenses perceberam a gravidade dos ataques, até a oposição falou, não é hora de fazer política interna, vamos se unir e vamos dar uma resposta. Inclusive, você tem hoje um gabinete de guerra feito tanto por oposição quanto por governo. Mas isso acontece exatamente 50 anos depois de um outro ataque surpresa que aconteceu também no Yom Kippur. Em 73 você teve extremistas aí, terroristas que lutam pela causa palestina, falar não são os palestinos, são esses extremistas como o Hamas. Eles se uniram na época ao Egito e à Síria e fizeram um ataque surpresa a Israel. E agora, 50 anos depois, a gente vê a mesma situação. Sobre o festival de música eletrônica, além dos foguetes que foram lançados de dentro da faixa de Gaza, dentro do território israelense, também teve uma coisa muito peculiar que causou terror, que foram os terroristas chegando em paragliders, que é aquele paraquedas que ele é movido aí por uma hélice atrás. Então eles vinham com fuzis nesses paraquedas, atirando naquelas milhares de pessoas que estavam nesse festival praticamente indefesas, não estavam armados, estavam lá curtindo um tempo agradável e acabaram sendo atacados do céu, acabaram chegando terroristas aí de carro com o objetivo de prender e fazer reféns. Mais de 260 pessoas teriam sido mortas nesse festival e não se sabe quantos reféns. Acredita-se que tem cerca de 150 reféns. Mas a questão é, uma ação dessas, você não planeja de uma hora para outra. Falar, não, vamos pegar um paraglider. Paraglider não é exatamente um esporte popular ali na faixa de Gaza, né? Então teve que treinar esses caras, teve que achar o alvo, teve que depois treinar a fuga, fazer uma forma de levar esses reféns para dentro da faixa de Gaza. Então a gente pode falar tranquilamente que isso está sendo planejado há mais de um ano. Os alvos podem ter sido escolhidos numa fase posterior do planejamento, mas é uma coisa que eles não resolveram fazer da hora para outra, não. Teve um grande planejamento. Por favor, Rodrigo, eu queria também tuas impressões desse início de ataque e a contraofensiva aí de Israel. Claro, eu acho que é importante complementar também que essa festa que a gente está abordando foi um dos episódios que existe muita cobertura, né? É chocante as imagens, brasileiros que estavam ali entre as pessoas que estavam aproveitando essa rave, etc., foram mortos, mas houve um ataque coordenado, como o Luiz mencionou, né? A gente tem cenas também deles cortando, por exemplo, as cercas, né, que existem. Isso é um caso, né, acho que bastante criticado e bastante notório, né, de que foram instalados muros, cercas eletrificadas, um aparato imenso militar para poder impedir esse fluxo de pessoas. E eles efetivamente, né, cortam parte disso, fazem uma ação coordenada, caminhonetes, motocicletas e etc., para poder entrar. Eu acho que ali é muito claro, né, a questão de causar de uma tática, né, de uma forma de tática de guerrilha, infligir o maior
a maior casualidade possível, a maior quantidade de mortos e reféns, né, que são agora moeda de troca, são moeda de barganha entre o grupo Hamas, a Jihad Islâmica e o Estado de Israel. Então, sem sombra de dúvidas, né, foram levantadas muitas questões aí de o Irã apoiou, existe... Quem apoia, né, uma ofensiva dessa, que no mínimo aí a gente está falando de meses, se não um ano de planejamento? Como esses armamentos chegaram? Quem supriu os grupos, né, Hamas, Jihad Islâmica, dos armamentos? Então, realmente é uma questão, né, acho que muito ainda para se esclarecer no momento, mas importante. E a fragilidade também do contra-ataque de Israel, né? Porque você se utilizar de paragliders com uma escavadeira, você quebrar toda aquela estrutura e não vir um contra-ataque rapidamente, com o intuito de salvar essas pessoas, você imagine quanto tempo demora para você levantar voo, não é uma aeronave rápida, você pousa e você pega 150 reféns, você leva para a faixa de Gaza, para onde eles vão esconder esses reféns, e não tem uma contraofensiva rapidamente ali, uma resposta imediata. Uma resposta imediata, né? Aí você vê aquelas cercas elétricas sendo danificadas, quebradas com tratores, com escavadeiras, ou seja, mostrou ali uma fragilidade. Então parece, né, que o exército de Israel, ele falhou feio ali. Como que pode você ser atacado por paragliders? Ninguém, acho que nunca viu isso. Isso é a primeira vez na história das guerras que a gente vê um paraglider, que é uma aeronave extremamente frágil, entrando no território de um inimigo deles, do Hamas, matando reféns, e você não vê um helicóptero sobrevoando com o intuito de derrubar esses extremistas terroristas, né? Sim, e você me permite complementar, acho que é uma coisa importante também, né? A gente está falando de um Estado extremamente bem preparado, com um dos maiores investimentos militares do mundo, né? Um território muito pequeno, mas altamente especializado. Né? Poderio bélico para você ver, mas mundo, então, né? Imagine se fosse um dos piores, né? Imagine se fosse no Brasil isso. Chega a ser ridículo a gente ver essa cena. Eu vou pedir ajuda da Mel, né, nossa diretora. Nós temos uma arte muito interessante sobre a capacidade bélica do Hamas, né, que eu queria mostrar, porque o interessante, o que a gente ouviu durante essa semana, é que eles usaram o encanamento de gás, né? Tá na própria propaganda deles. Exato, de gás para fazer esses foguetes que foram lançados contra Israel. Né? E aí a gente tem uma arte que mostra o poderio desses foguetes, desses mísseis criados por eles, em comparação ao corpo humano, né? Para as pessoas terem noção do tamanho, da capacidade de destruição dessas bombas. Nós temos, Mel? E feito de forma artesanal, né? Sim, de forma artesanal. Não é uma indústria bélica fazendo isso. Eles pegam tubos, cortam, fazem e conseguem atingir o inimigo com uma facilidade, chega a ser gritante. O inimigo que nós estamos comentando, que tem um dos maiores exércitos do mundo. Os mísseis estão aí na tela, né? Me ajudem, vocês que entendem aqui. Você, principalmente, Kawaguchi. Esses são os do Hamas? São industrializados, por assim dizer. Tá. Esses não são os que a gente... Eles são feitos... Alguns deles, eles podem ser feitos de forma... artesanal, mas eles são mísseis que foram elaborados. Aí, por exemplo, você pegar esse grade é extremamente fácil de você fazer isso, mas não é aquela coisa de você fazer no fundo de quintal. Você tem, acho que, uma composição, tanto vindo mísseis, a produção deles industrial, a entrada de armas de outros países e também o que eles fazem de improviso. Quando eu estava na Ucrânia, por exemplo, não é um cidadão qualquer que vai, não, vou fazer um míssil hoje, não é assim. Chega um dinamitador, que é um especialista em explosivos, e ele faz um projeto. Lá na Ucrânia, por exemplo, tinha dinamitadores alemães ou de outros países da Europa, que eles inventaram uma forma... Primeiro, os ucranianos botavam granadas nos drones para jogar em cima das tropas russas. Só que a granada não servia para explodir um tanque, por exemplo. Então você pegava esses dinamitadores, eles criavam artefatos, ou seja, fazia no torno, mesmo feito num torno de esquina, mas fazia ali, colocava explosivo militar lá dentro e aquilo já tinha uma capacidade de penetrar a blindagem de um tanque. O que a gente vê acontecendo na faixa de Gaza é semelhante. Você tem pessoas com conhecimento de explosivos, mas que podem comprar lá todos os dispositivos elétricos numa dessa casa de material de construção
e os canos... Que é o da ONU. É os canos que a ONU mandou. Isso. E aí você pega com esse conhecimento... São os canos de gás que a ONU mandou. Entendi. Para fornecer, obviamente, tem que gás para a região da Palestina. Exato. Gás e água. Tá. Mas a gente tem que ver uma coisa também. Na verdade, o que o Hamas fabrica não são mísseis. Mísseis seriam esses que você mostrou, que aí é outro... Eles fabricam foguetes. Vai causar dano e muito grave? Óbvio que vai. Mas não tem o poder de um míssil onde você conseguiria dizer para onde esse míssil vai. Direcionar. O míssil você consegue direcionar. A gente está até vendo ali que ele vai até 160 quilômetros de alcance. O que o Hamas faz é jogar, pegar e só apontar. A Israel está para aquele lado, então... Vai a esmo. Ele não tem um alvo. O alvo dele é Israel. Caiu em Israel, para eles eu acertei. E eu acho que é importante também mencionar... Alessandro, na questão do... É rudimentar, né? Existe um bloqueio a Gaza há 16 anos. Esse bloqueio é importante ser falado, porque o Hamas estabelece túneis, ele estabelece, né, caminhos e porosidade na faixa de Gaza para a entrada de, por exemplo, recursos, alimentação, medicamentos, etc. E as armas, acho que naturalmente parte desses explosivos ou possivelmente é produzido internamente ou tem algum tipo de entrada, tentando evitar e existe um estrangulamento ali. Eu acho que é importante falar hoje isso. Hoje Israel divulgou o vídeo deles explodindo esses túneis. Tanto que a fumaça, ela sobe diferente, ela sobe parecendo de uma chaminé. Ela sobe retinha, assim. Por quê? Porque, na verdade, são explosivos que eles penetram na terra, justamente para destruir esse tipo de túnel. Entendi. Para quem está em casa, então a gente explicou aqui um pouquinho até do poderio bélico, né? Obviamente, o de Israel é muito mais potente, mas a verdade é que esses foguetes feitos de maneira artesanal causaram muita destruição no território de Israel. Se não fosse o domo, não tinha mais Israel. Exato. Eu queria explicar o domo, mas queria explicar também para as pessoas que acompanharam durante toda essa semana os telejornais o que é o Hamas de fato e a diferença entre o Hamas e os palestinos, porque ainda há essa confusão para quem não conhece muito a história geopolítica ali da região do Oriente Médio. Mel, nós fizemos uma arte do Hamas, a gente tem como colocá-la ou te peguei muito de surpresa? Tá. Enquanto a Mel coloca, eu queria pedir aqui também para o Kawaguchi, que está na tela já, explica para quem está nos ouvindo o que é o grupo Hamas, que hoje, sim, a gente pode chamar de terrorista. A ONU não chamava até então, mas eu tenho certeza que ela vai rever este conceito, né? Eu queria que você explicasse o que é o grupo Hamas e qual é a diferença dele para a população palestina. O Hamas é um grupo terrorista, isso não tem dúvida nenhuma. Quem manda os seus terroristas entrarem nas casas dos israelenses e trucidar lá crianças, famílias inteiras, não tem outro nome para a gente dar. Ele surgiu com o discurso de ser um partido político, mas nunca foi de fato. Ele é a autoridade, ele é o governo de fato da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um território de 360 quilômetros quadrados que fica aí a sudoeste do território de Israel. E essa região ela é controlada pelo Hamas. Tem outros grupos extremistas e terroristas lá também, como a Jihad Islâmica, por exemplo. Que nós também temos uma arte, e se a Mel puder colocar, para a gente explicando. Falamos do Hamas, agora você segue com... A Jihad Islâmica, por exemplo, foi a que lançou o último ataque contra Israel lá em 2021, e aí depois o Hamas entrou para dar apoio à Jihad Islâmica. E até chegou-se a falar, será que o Hamas perdeu força? A Jihad Islâmica agora que é o grupo terrorista predominante, mas não é. A gente viu que com esses ataques do sábado passado, você teve aí uma predominância do Hamas e os outros grupos, como a Jihad Islâmica, que também aí é ligado ao Hamas, também usa esses expedientes totalmente reprováveis aí, cuja ideia é causar o terror nos seus adversários, ela acabou dando apoio ao Hamas, assim como o Hezbollah, que é outro que a gente vai falar também, deram o apoio para o Hamas, e o objetivo deles, eles dizem que é
para criar aí um Estado palestino, mas na prática o que a gente vê é que o Hamas quer a destruição do Estado de Israel. Essa é a grande verdade e esse é o problema, por isso que eles são terroristas. E falam de peito aberto. Agora, vamos lá, a gente falou do Hamas. O Jihad, ele geograficamente, ele fica ali na região da Cisjordânia, que é uma outra região onde a gente tem palestinos, correto? Eles estão espalhados, né? Na Cisjordânia, quem domina é o Fatah, que é aí sim também um grupo político. Temos a arte aqui para explicar para o pessoal de casa o que é o Fatah. Mas a Jihad Islâmica, ela está muito focada dentro da faixa de Gaza. Então é claro que eles têm eles estão na mesma região. Existe uma capilaridade ali dentro, né? Então a gente tem que pensar um outro ponto aqui, só adicionando 2,3 milhões de pessoas. Põe pra gente a tela do Fatah também, Melzinha. Mas, Rodrigo, pode continuar. Claro, é uma área com altíssima densidade demográfica, né? Então, assim, a gente está falando de muita gente em um espaço muito pequeno. Então, Israel tem essa questão territorial muito forte, faixa de Gaza é quase praticamente ali um estreito, né? Um aperto, 360 quilômetros quadrados de território e em torno de 2,3 milhões de habitantes ali dentro. Então, assim, é muito difícil precisar, né, qual é realmente ali a distribuição dos grupos, mas a gente consegue entender que existe, né, como o próprio Luiz trouxe, né, 2006 é a data da última eleição que realmente né, o grupo Hamas é eleito, etc., mas a gente não tem uma estatística clara, né, qual é o apoio da população ao grupo. A meu entendimento é que existe, com certeza, ali uma grande parte da população que quer simplesmente viver. Né? Não quer abraçar... Para contrariar o Hamas também, né? Exato. Mesmo sendo palestino, estando na faixa de Gaza, como é que vai contrariar? Mas aí eu acho que a diferença é aqueles que querem seguir com a vida e sobreviver e prosperar, ou o que for possível ali dentro, numa situação muito apertada, né, que o Estado de Israel impõe, mas, ao mesmo tempo, aqueles que querem apoiar um grupo e realmente colocar a mão em arma e poder fazer ataque nos outros. E a gente tem que ver o seguinte... Olha esse dado, a eleição foi feita em 2006. Como que você vai ter fé numa eleição que foi feita onde foi eleito um grupo naquele local e o grupo terrorista? Ele não é terrorista só para ir atrás de Israel. Ele é terrorista. Ele é terrorista lá. Né? Exatamente, virou uma ditadura. Não dá para dizer o povo, que é o argumento que muitas pessoas que confundem os dois, e isso é engraçado porque agora a gente está vendo direita e esquerda querer colar os dois, o palestino e o Hamas. Não, o Hamas é uma coisa, o palestino é outra. Então, por exemplo, você está vendo pessoas hoje que grudam os dois para poder justificar, mas ali o quarteirão todo foi demolido, tá certo, porque eles são tudo uma coisa só. Aí você, do outro lado, você tem o cara que, querendo passar um pano para o Hamas, diz, não, na verdade são os palestinos que estão lutando contra... Não, a guerra não é Israel versus Palestina. A guerra é Israel versus o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, o Hamas que entrou em Israel, o Hamas que matou inocentes, o Hamas que filmou. É isso que faz dele um grupo terrorista. Eles não são soldados lutando um contra o outro e a gente tendo aqui de fora que, sei lá, vê um lado. Não. Esconde-se, né, atrás dos palestinos. Exatamente. Ele volta correndo. Seria como se a gente justificasse o crime organizado numa comunidade. Exato. Né, e falar que toda aquela população faz parte do crime organizado. Exatamente. E que não é verdade isso. A maior parte da população que mora em comunidade no Brasil não faz parte do crime organizado. Mas eles são incapazes, e a gente tem que entender por quê, de se insurgir contra o crime organizado. Acredito eu que os palestinos a mesma coisa. Como que você vai falar mal de uma organização terrorista que corta cabeças de criança, coloca bebês em jaulas, estupram as mulheres israelenses? Como que você vai falar mal disso? É impossível, não dá. É uma ditadura, né? Uma ditadura terrorista. Foi em 2006. Sendo apoiada por quem? Por ditadores da Venezuela, por exemplo. Então fica muito difícil. E eles estão lutando contra uma democracia liberal, porque Israel teve eleições em 2021. Então teve eleições em 2021, o Hamas está lá desde 2006, que ninguém escolhe nada. E agora ninguém, não vai ter outra eleição, não vão tirar. O Fatah não quer guerra, pelo que a gente entende um pouquinho, eles não querem a guerra, eles querem conversar, eles querem entrar num consenso. Mas o Hamas, a finalidade do Hamas é destruir o Estado de Israel. Exato. Eles querem destruir, eles querem matar, eles querem impor o terror. Eles não querem negociar. Não, vamos matar, vamos estuprar,
vamos cometer atrocidades, vamos colocar bebês em jaulas, vamos decapitar bebês. E tem gente falando, inclusive aqui no Brasil, que isso é combatente. As mesmas pessoas que acusam uma senhora com uma Bíblia na mão, uma vuvuzela e uma bandeira de terrorista, agora chamam esses daqui, esses terroristas que pegam bebês e cortam a cabeça, de combatentes. E filmam. Eu queria perguntar para você e para o Rodrigo também o seguinte, logo que começou essa invasão dos terroristas do Hamas, eu estava conversando com analistas militares e eles se dividiram, esses terroristas, em 2 grupos. Enquanto um grupo tentava impedir que as forças israelenses chegassem para ajudar a sua população, o outro grupo cometia crimes, ou seja, entrava nas casas, cometia assassinatos aí a esmo pela rua, fazia reféns, matava as famílias, matava as crianças na frente dos pais. Então você tinha um grupo que tinha uma missão específica, que era impedir a chegada das forças de Israel em socorro da sua população. Esses, sob a luz do direito internacional, e aí que eu queria perguntar para o Rodrigo, alguns analistas estão chamando eles de combatentes, porque eles não cometeram essas atrocidades, eles estavam lá lutando e eles tinham algumas características. Por exemplo, estavam uniformizados, eles portavam as suas armas à mostra, não pode esconder pelo costume de guerra, eles respondiam a uma cadeia de comando. Eu acho que eles são terroristas porque eles estavam dando guarida para um outro grupo muito mais radical, muito mais sanguinário, que esses sim estavam lá matando os civis nas ruas e pegando reféns. Então eu perguntaria para o delegado, a gente também vê isso no crime organizado, né? Por exemplo, aquele Novo Cangaço, fica um grupo que é para impedir a chegada da polícia, enquanto o outro faz o assalto ao banco. E perguntaria eu, Rodrigo, sobre a luz do direito, se dá para fazer essa diferenciação de acordo com as funções deles. Um era resistência, o outro... Todos terroristas. Se você pegar a pessoa que se... Vamos dar outro exemplo. Se você pegar a pessoa que se associa ao tráfico, o que ele é? Traficante. Se você pegar alguém que se associa ao terrorismo, ele é terrorista. Você entra numa casa para estuprar mulheres, para sequestrar crianças, bebês, colocar em jaula. O que é isso? Eu não consigo ver, não é combatente. Isso é terrorista. Embora alguns aqui no Brasil, em especial da esquerda, querem chamar isso de combatentes. E são as mesmas pessoas, os mesmos políticos, porque eu estou lá no Congresso Nacional, que chamam uma senhora com a Bíblia na mão de terrorista, que não estava com uma arma, estava com uma Bíblia, uma bandeira e uma vuvuzela. Eu vou só deixar você concluir aqui a resposta do Cauã para a gente chamar uma entrevista que fizemos. Claro. Bom, primeiro, só para pontuar, eu não sou advogado, eu sou especialista em relações internacionais, tá? Mas na questão, acho que aqui o que a gente está falando é bastante delicado, né? Porque existem os extremos, como o delegado Palumbo tá mencionando, e eu acho que a gente precisa entender que isso daqui é a ponta de um iceberg, né? Tudo isso que está ocorrendo ali, o bloqueio a Gaza ocorre há 16 anos. Essa história não é de ontem, não começou esse sábado, né? Não começou numa rave. Então, assim, a gente precisa entender um pouco desse contexto, né? Acho que existe um contexto muito forte ali dentro. A gente tem mais de 60% da população abaixo da linha da pobreza. A gente tem 40% de desemprego na faixa de Gaza. A gente tem um estrangulamento que é feito na faixa de Gaza e na Cisjordânia há muito tempo. Isso não é razão para justificar um ataque. Sim. Sem sombra de dúvida, acho que a gente precisa ser equilibrado aqui, né? E como o delegado estava dizendo, a gente precisa tomar muito cuidado na questão do que é realmente terrorismo, quem são os terroristas. Esses terroristas representam uma população de 2 milhões de pessoas, né? Então, eu levantaria essas questões. E eu levantaria, acho que a questão... Vamos combinar, os palestinos hoje que moram ali na faixa de Gaza, hoje, eles correspondem a uma população de um pouco mais de 2 milhões de habitantes, e o grupo do Hamas há mais ou menos 40 mil pessoas, ou seja, a equivalência... E muitos dos palestinos são reféns do próprio Hamas. Para os palestinos é muito pequeno. Sim, eles são reféns. Sem dúvida, eu acho que tem muita gente que não consegue... É quase que uma ditadura. Como que você vai se insurgir contra isso? Eles cortam a cabeça deles mesmo. Exato. Não tem conversa. Por isso que esse paralelo, quando a gente pensa no crime aqui no Brasil, organizado, uma comunidade, é isso, né? Pô, no fim das contas, está ajudando. Se o cara deu o tiro para poder suprimir o militar de vir ou não deu, bom, tá todo mundo
mundo, exatamente, está todo Agora, mundo... vamos colocar a população brasileira que está em comunidade. Você pode colocar aí que 99,999 são gente de bem. Mas como é que você vai se insurgir contra 10 caras com um fuzil, com um 762, um 556, né, e disposto a matar, estuprar, colocar você lá O cara que funciona como Estado, que coloca lei. Exatamente. O cara funciona como Estado sem audiência de custódia. Ele te coloca lá num pneu lá e te coloca fogo, como no micro-ondas. Fizeram isso com um jornalista. Eu vou chamar, eu tive a oportunidade de conversar com Samuel Benz-Henrique, que hoje, ele mora em Israel, né? Ele vem de uma família de judeus e ele é um guia, né, brasileiro que trabalha e mora em Israel há muito tempo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e a gente separou essa conversa em 3 blocos. Então, eu vou pedir, a Mel vai passar agora o primeiro bloco dessa entrevista, onde ele explica um pouquinho esse início do conflito que falávamos aqui. Vamos lá, Melzinha? A partir do dia 7, que foi no sábado, era um feriado judaico. Neste feriado judaico, as pessoas estavam desprevenidas, até porque muitos eles desligam os aparelhos eletrônicos, e aqueles jovens que estavam aproveitando a vida, existia um show em comemoração à paz, à vida, eles foram atingidos por grupos terroristas chamados Hamas. Essas pessoas foram desprevenidas. Muitas delas não tinham armas. Esse é um grande erro de Israel, na minha opinião, que o governo desarmou a população, recolheu armas das pessoas e agora, no momento desse, as pessoas pagaram com suas próprias vidas. O governo agora, num ato emergencial, está concedendo porte de arma pelo telefone. Israel, ela conseguiu a profissionalização até das guerras. As guerras ocorrem nas fronteiras. Eu moro perto de Tel Aviv. Em Tel Aviv você não tem incidente. Em Tel Aviv segue normalmente. Inclusive, isso faz parte de você ir contra o terrorismo, é não se deixar abater. Você deve ter sua rotina normal. Você não deve baixar a cabeça e se intimidar pelos terroristas. Israel, por ser uma democracia, e você ter um grande número de árabes não judeus, árabes palestinos. Na verdade, eles são árabes israelenses. Mas se você perguntar para ele, ele vai dizer, eu sou um árabe palestino. O Hamas, ele vai insuflar esse pessoal, que esse pessoal está dentro da sua casa para se revoltar contra o Estado. Esse é o maior problema de Israel. Foi isso que nós vimos no último conflito que teve. Exatamente, a briga dentro de casa estava pior do que lá fora. Nessa fala inicial do Samuel, me chamou muito a atenção essa questão de como eles já convivem com a possibilidade de, a qualquer momento, você ter uma guerra, né? Ou seja, de florescer uma guerra, né? E me preocupa, e eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho, principalmente com o Negão, o que essas novas gerações, essas crianças que só querem acordar e ir para a escola, né? Vão levar de tudo isso que elas estão vivendo, né? Porque eu tive lá, inclusive foi Samuel quem recepcionou eu e meu esposo, e eu tive a oportunidade de conhecer, ir até a faixa de Gaza, ir até ali a região da Palestina, né? E eu tive a oportunidade de ver uma escola infantil funcionando. São crianças como as nossas, que só querem acordar e poder ir para a escola, e poder chegar em casa e ter o que comer, e ter uma vida de paz. Então, é muito assombroso tudo isso, ele falar, a gente aqui é criado, é preparado para acordar e levantar a cabeça, erguer a cabeça e seguir a vida. Essa semana, né? Na PAN teve entrevistados que foi perguntado isso sobre as crianças, e um deles falou assim, para mim foi muito marcante, porque ele falou assim, ó, a mais novinha de 2 anos não entende. A de 5 anos já entende que quando toca a sirene, ela tem que ir pro bunker. Aí ele fala assim, que é a sobrinha dele. Ele fala assim, a minha cachorra entende. A minha cachorra toca a sirene e ela sabe que ela tem que
que ir para o bunker. Ou seja, a cachorra já está... Mas eu acho que eu queria que as pessoas em casa fizessem uma reflexão do seguinte: tente se colocar no lugar da criança agora com 10, 12 anos, que essa já entende mais ou menos o quanto foi drástico isso que aconteceu. Traumático, tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina. Porque a criança de Israel agora, ela com 12 anos, ela provavelmente conhece alguém que morreu. Ela está vendo nas notícias aquilo que até então era professora de história falando sobre o Holocausto e agora está ali. Por mais que ela tenha o aviso de bomba, é sempre o aviso de bomba, o domo vai lá e segura. Acontece alguma ação mais tática, é sempre na fronteira, isso não chega nela. O que chega nela é o susto. Perdão, só complementando, eu acho que é exatamente isso que você falou, mas eu acho que é numa escala até maior. Porque assim, a criança dos dois lados já deve estar pensando o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Para poder, quando eu crescer, etc., eu vou pegar em armas, eu vou me vingar, né? A gente tem uma semelhança muito grande. Mas a criança de Israel... É um ódio que eu acho que deve ser de todos os lados. Isso me lembra um pouco, não sei se vocês assistiram aquele seriado do Netflix, Falda. Já. Começa justamente com um casamento onde o noivo é morto, né? E a noiva sai, não vou dar aqui spoiler para quem não assistiu, mas ela sai justamente querendo vingança. Então, você falando isso me Mas você tem que ver as duas crianças. A criança de Israel, ela vai ter terapeuta, ela vai ter ainda uma parte da família, ela vai ver o prédio inteiro. A criança da Palestina, não. A criança da Palestina, ela tem que trabalhar desde cedo, ela não tem acesso à água, à água potável, ela não tem acesso à luz direito, e ela sofre a pior parte, que ela vai ter um terrorista do lado dela, apontando escombro, apontando marca de tiro, apontando gente que morreu, e esse terrorista vai apontar a criança de Israel e vai falar: tá vendo aquele moleque? A culpa é dele. A culpa não é nossa, terrorista. Mas a culpa é dele. Mas quando olha como essa criança vai crescer. Só queria fazer aqui uma reflexão com vocês. Quando a gente fala em direitos humanos, o que preocupa e chama atenção é o quanto a gente começa a tratar isso tudo com muita naturalidade, né? E aí, traçando até um paralelo com o que a gente viveu há pouco tempo no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde você tinha ali um quiosque, onde 3 pessoas foram executadas, cruelmente executadas, uma foi hospitalizada, né, 4 médicos, e no dia seguinte as pessoas estavam sentadas na mesma mesa, como se nada tivesse... Se acostumaram com a violência, com os tiros. Exato. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, se você me permite, especialista em guerra. Por que um país que está constantemente na iminência de uma guerra, sofrendo ataques, desarma o seu povo? Isso não faz sentido, né? Você, por exemplo, se você pegar países nórdicos, por exemplo, eles optaram por deixar, tem países até que as pessoas os civis têm fuzis em casa, porque se houver a necessidade deles irem para a guerra, eles já têm treinamento, eles sabem como usar. Lá na Ucrânia, a população civil, por estar ali do lado da Rússia, ela passava por treinamentos, primeiros socorros, como utilizar armas. Eu acho que isso tem eu acho que isso pode ir até certo ponto, Paulo, pelo seguinte... Mas na Ucrânia também passou um desarmamento. Eles fizeram meio essa urgência que nem Israel, né? De armar de volta o povo. Agora dá porte por telefone. Olha a lambança que fizeram desarmando o povo. Eu acho que as armas têm que estar disponíveis, principalmente esses que têm uma eminência aí de poder entrar em confronto com outra nação. Mas você não pode fazer que nem a Rússia, por exemplo, que vai ensinar matemática para as crianças e pega um alvo lá com tiros de bala para crianças de 5, 6 anos para aprender a contar, porque aí já é a entronizar a violência. Eu achei muito interessante o que eles fazem a Rússia faz isso. A Rússia, e você tem aulas antes do colegial para você saber reconhecimento de armas, para você saber primeiros socorros. É isso que a Rússia começou a fazer nesse ano agora de 2023. É o novo currículo escolar deles. Mas o que o Negão falou que é muito interessante foi essa questão das crianças. Eu lembro que lá na Ucrânia, às vezes a gente via crianças entre um bombardeio e outro na cidade
e elas estavam fantasiadas de exército, ou seja, quando eu crescer eu quero defender a minha pátria. Por um lado isso é bonito, que isso é patriótico, ele quer salvar a família dele, mas por quantas gerações esse conflito vai se propagar, né? Eu acho que isso que a gente tem que se perguntar também. Eu concordo totalmente com o Palumbo que eles têm que ter, principalmente lá em Israel e aqui no Brasil também, se você pensa, lá na Ucrânia não tinha roubo, não tinha assalto um do outro, porque todo mundo estava armado. Então o bandido, se o cara fosse bandido, ele sabia que ele não ia lá atacar, porque sabia que o outro estava armado também. E se não tinha violência interna, você tinha um ataque de outro Estado atacando, que aí é muito justo. Pelo menos que se dê a liberdade do povo, né? A gente está num país que pode ter uma guerra, então pelo menos me dê essa liberdade de ter um fuzil em casa, portar uma pistola. É que se tivesse alguém ali naquela rave, naquela festa, talvez poderia ter matado alguns terroristas. Não foi terrestre o ataque, foi aéreo, né? Mas aí eles vai para cima também, Elaine. Eles descem, né? Não, mas eu acho que tem uma questão que o Luiz, né, trouxe, e o Israel tem uma preparação militar de 3 anos obrigatória. Então, é muito comum, né, você vê meninas de 17, 18 anos, tá, com fuzis da AR-15 ou outras plataformas andando na rua, efetivamente comprando sorvete, indo no McDonald's, etc. Então, assim, é um país que há muito tempo se prepara para isso, né? É um país que você tem dentro da própria cultura uma questão militar, né? Seja com as armas, seja com a questão de preparação, mas é isso, é um ataque iminente a qualquer momento. Se você tem uma arma dentro da sua casa, se você for entrar na minha casa... nem faria isso, só se eu for convidada. Sou besta. Tenho 2 portas blindadas, eu tenho um fuzil lá. Meu Deus. Tem um fuzil que fica... Agora nem convidado. Não, tem um fuzil. Então, às vezes, eu fico torcendo para vir aqueles assaltantes que gostam de michar apartamentos e entrar lá. Hoje não vai conseguir mais, que tem portas blindadas, por causa das ameaças que eu recebo. Agora, a casa do meu amigo aqui não tem isso daí. Ele vai entrar em qual casa? É uma coisa óbvia. Sim, vai entrar na Se entrar alguém aqui, tenho certeza que vocês estão desarmados. Eu estou armado. Você acha que eles vão atacar quem? Você vai ser o primeiro alvo. Porque na cabeça do bandido e do terrorista, você é o alvo mais fácil. Sim, não que você seja o sexo mais frágil. Não, nada disso. Eu sei. Você entendeu? Então, é uma defesa. Opa, quantas pessoas na cabeça do terrorista, pensando como ele, nos colocando no lugar do terrorista? Quantas pessoas armadas podem ter naquela festa? Numa festa. Quantas pessoas armadas podem ter lá? 0, praticamente. 0, porque o governo tirou a arma da população. Não é isso, Luiz? Eu estou errado? Exatamente. Agora, puxa vida, mas ali pode ter um monte de gente com fuzis também. E agora então, tá você potencializa o ataque. Telefone, né? Pelo que a gente ouviu. Você potencializa o ataque. Não é só ele vai retirar. no mais fácil. Ele colocou a cultura, o governo lá também colocou a cultura do deixa que eu garanto. Entendeu? Deixa que eu garanto, nosso exército é preparado. Só que agora voltou atrás e está rearmando a população. Não é preparado, mas falhou feio. Exatamente. Falhou feio. Eles têm alguns serviços de inteligência, por exemplo, o serviço de inteligência externo é o Mossad, o serviço interno é o Shin Bet. E eles têm agentes infiltrados dentro da Palestina, do Hamas, da Jihad Islâmica, do Hezbollah, da Síria. É de se surpreender de como que ninguém conseguiu captar uma operação tão grande como essa operação de terrorismo que eles fizeram. Por exemplo, um dos ex-primeiros ministros de Israel, o Ehud Barak, ele é um dos maiores oponentes do Benjamin Netanyahu atualmente. E ele fala, olha, estava tendo, nos últimos 6 meses, informes de segurança muito estranhos. Por que ninguém investigou isso? Sim. Isso é muito importante, acho que, da gente, né, pensar, porque, mais uma vez, alto investimento militar, muita tecnologia, um dos países referência em termos, né, militares, de estrutura, e como passa algo como isso. E eu acho que a gente, só perdão te interromper, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que especialistas internacionais estão se debatendo sobre isso. Acho que nos próximos, possivelmente semanas, meses, a gente vai entender, mas eu acho que é importante ver um pouco da política interna também, né? O premier Benjamin Netanyahu, ele vem passando uma fase muito complicada, ruim, né? Muito ruim. Então, assim, as críticas atualmente, né, as anteriores... A popularidade dele está muito baixa e piorou
piorou com a guerra. Vai piorar, né? Exatamente. E agora com essa falha que teve ali. Sim. Os principais jornais israelenses, eles falam muito da questão dos reféns, né? Eles falam muito da questão complementar à falha que foi feita, né? E a responsabilização direta do premier nesse caso. Então, assim, é muito difícil a gente conjecturar nesse caso, mas, assim, ele sabia sobre as informações e não tomou nenhuma atitude, ou ele não sabia sobre as informações porque essas informações, de alguma maneira, todo o aparato militar, de inteligência, etc., não chegou a informá-lo, né? Então, assim, não sabemos exatamente esse contexto, mas o que a gente tem certeza é que abriu, né, precedente para um dos maiores ataques. E eu quero aproveitar pai dele cair, então. Quero só aproveitar a deixa do Rodrigo, que falou aqui do grande avanço tecnológico, de todo o conhecimento tecnológico que detém hoje Israel. O Samuel, na segunda parte da entrevista dele, fala de um aplicativo que eu gostaria de trazer aqui para vocês e mostrar para quem está nos assistindo, que é um aplicativo que as pessoas têm lá justamente para ter alertas sobre mísseis e ataques de foguetes, etc. Vamos rodar um pouquinho, Mel? Esse aplicativo já tem alguns anos. Ele já é bem antigo e funciona de acordo com a sua região. Ele toca de acordo com a região. Antigamente, quando vinha um míssil, tocava todo Israel e todo mundo se assustava. Então, agora não há necessidade. Como você tem o Iron Dome, que é a cúpula de ferro, que é aquele sistema de antimíssil, quando o míssil sai de Gaza, ele faz uma parábola. E o computador já vai ler a parábola, já vai fazer os cálculos necessários, vai ver aonde vai cair aquele míssil, vai tocar só naquela área, aí o seu celular vai tocar, e vai dizer Tsevadom, quer dizer cor vermelha, ou seja, perigo. Então, você sabe que você tem, de acordo com a sua localização, na localização que eu estou, eu tenho 2 minutos para entrar no bunker, fechar, fazer tudo que tem que fazer para esperar o boom. Lógico que com o sistema atual, você é abatido no ar esse míssil. O que pode ocorrer? Pode ocorrer do sistema falhar. Hoje em dia, o êxito, pelo menos da última guerra, era de 97%. Exatamente. Eu queria pegar essa fala dele, Cauã, e pedir que você explique também para quem está em casa o que é esse domo de ferro que tanto se falou durante toda essa semana nos telejornais, né? Explica para quem está em casa o que é o domo de ferro e o que é essa possibilidade aí que o Samuel explica, né? Que você tem aí 97% de chance de acerto. Mas você tem ali 3% de falha, e aí depois, quando você explicar, vou mostrar quando há falha o que pode acontecer. O domo de ferro é o nome que eles deram ao sistema de proteção antiaérea, né? O sistema antiaéreo de Israel. Todo o sistema de defesa antiaérea, ele é feito por camadas, ou seja, uma camada que protege lá a longa distância, outro a média distância e outro a curta distância. O domo de ferro, ele é a proteção a curta distância de Israel, até 70 quilômetros, ou seja, mísseis, drones lançados a uma distância menor de 70 quilômetros. Israel não tinha construído as outras camadas de defesa. Você tem uma camada mais a média distância, que é se chamar Funda de Davi, mas não foi concluída essa obra para eles para fazer esse sistema. E também tem a defesa aí a longa distância, que aí você já está falando de defesa contra mísseis balísticos, você está falando você usa a sua aviação para defender o seu país já antes da ameaça chegar. Israel, ela tem a aviação dela, mas ela estava trabalhando com uma só das 3 camadas de defesa operando totalmente, que é o domo de ferro. Então é falso dizer que faltou munição para Israel, então por isso que muitos mísseis conseguiram passar pelo domo de ferro. Não é que eles tinham um número limitado de baterias antiaéreas. Essas baterias, elas já se mostrou isso, já se provou isso na guerra da Ucrânia, que se você saturar, ou seja, você mandar muitos alvos para essa bateria ao mesmo tempo, elas não são capazes, por mais modernas que elas sejam.
Então, isso foi descoberto pelos ucranianos quando eles destruíram, por exemplo, o navio Moscou, lá em abril de 2022. Eles fizeram um ataque simultâneo com drones, com mísseis, com diversos projéteis atacando esse navio ao mesmo tempo. Esse era o navio mais avançado da frota russa naquele momento, tinha as melhores defesas antiaéreas, mas nem ele, com tantos mísseis, com tantos projéteis atacando ao mesmo tempo, ele foi capaz de se defender e ele foi a pique. Depois os russos descobriram isso também, começaram a lançar ondas de mísseis nos ucranianos, mais de 100 mísseis de cruzeiros de uma vez só, e aí nem com baterias Patriot, com o sistema Iris, que é o dos alemães, por mais tecnológico, o estado da arte da defesa antiaérea não consegue parar uma quantidade tão grande de mísseis. E foi isso que aconteceu com Israel. Lá em Israel você não conseguiu com as baterias existentes dar conta. Foi mais um indício de que os terroristas do Hamas se inspiraram em técnicas de outras guerras e incorporaram isso na sua estratégia para conseguir vencer o chamado Domo de Ferro de Israel. E aí, quando há essa falha, esse míssil ou esse foguete acaba atingindo, né, os edifícios, as construções ali. A gente tem a fotografia, inclusive, de um prédio em Tel Aviv, que foi nos enviado por uma pessoa que estava lá nesse dia, e você vê ali a cobertura desse prédio, ela foi atingida possivelmente ali por um foguete, por um míssil, né? Não sabemos dizer. E a gente espera que aquelas pessoas ali tenham sido alertadas, principalmente pelo aquele aplicativo que o Samuel nos mostrou, e tenham tido tempo de ir para os bunkers, né? Que ficam geralmente no subsolo das... Mas elas não são alertadas quando o míssil consegue passar. Elas são alertadas, as sirenes tocam a partir do momento que eles avistam o foguete. Sim. Independente se o domo vai pegar ou não. Você tem 2 a 3 minutos para correr, né? Foi isso que ele até... Essa semana comentou. Teve um entrevistado aqui também na PAN que ele contou que os prédios mais antigos, as colunas ainda não são feitas para suportar, mas ele falou que os prédios de 20 anos para cá, você não só tem uma parte ali onde você pode, o bunker onde você pode ficar, alguns no próprio apartamento, mas as colunas são feitas diferentes, tanto que ele até comenta que se o míssil pega, o prédio não derruba. É uma arquitetura para guerra. É uma arquitetura para guerra. A guerra permeia de uma maneira a realidade vida, né? dos dois lados, a vida, o drive, né? Aquilo que motiva, no fim das contas, né? Se pensar que você falou que você viu muita gente armada em Israel, então assim, isso é uma coisa muito presente, assim, chocante nos primeiros dias, em termos quando a gente vê, porque todo mundo, existe toda uma mentalidade e um aparato voltado para isso. Isso é muito chocante, né? Mas é uma questão de sobrevivência. E eu acho que a Palestina, né, a gente não consegue também, de certa maneira, entender a realidade 100% dali. Eu sinto que, algumas vezes, né, a gente tem as mesmas questões que acontecem em Israel, possivelmente acontecendo ali dentro também. Como é que as crianças crescem, como o Alessandro mencionou? Como é que é feito essa defesa militar com menos recurso, com menos estrutura, com tudo? São questões que a gente não consegue, talvez, entender também 100%, mas é um aparato e é uma mentalidade, uma estrutura muito focada no conflito, né? Isso E como disse o entrevistado, você tem muita gente que sai da Palestina para trabalhar em Israel. Sim. Todo dia cruzando a fronteira. E que tem que passar, salvo engano, ali pelo pessoal do Hamas e pagar, eu acho que uma taxa, não tem isso? Ou eu tô falando besteira? Eu não sei da taxa, mas existe uma como se fosse a fronteira Estados Unidos-México, no sentido de, né, altamente fiscalizada, com muito monitoramento, né? Acho que tem essa questão e é muito delicado, né? Tem uma vigília ali que você passa, isso. Né? Aqui no Brasil a gente está tendo um problema também, que o Palumbo obviamente está vendo isso lá no Congresso, que são dos partidos de esquerda que estão fazendo essa defesa que eu chamo de defesa maluca, que é quando você junta Israel e palestinos e fala como se fosse uma coisa só. Não conseguem nem separar o que o Hamas fez, muito menos chamar o Hamas de terrorista. Mas aí eles têm sempre o argumento, mas Israel faz isso, Israel faz aquilo. O que as pessoas têm que entender é assim: o momento de sentar na mesa e procurar ver o que está acontecendo com os palestinos, será que Israel está passando dos limites? Será que isso e aquilo?
Esse momento acaba no momento em que o Hamas faz o que fez. A gente estava até conversando isso, né, Elaine? Que eu até falei assim, gente, uma guerra, obviamente você vai ter, os inocentes vão morrer numa guerra. Uma guerra não é mais entre soldado contra soldado, se junta num campo de batalha. Não é mais isso. A guerra vai atingir, inevitavelmente, os inocentes. Só que uma coisa é, por exemplo, um míssil desse daí, ele passa, você já está num ambiente de guerra, já está numa situação de guerra, já está ela declarada ali, todo mundo sabe que tem que se esconder quando ouviu as sirenes e tal. Outra coisa, então, por exemplo, se um míssil cai num prédio e esse prédio atinge a senhorinha inocente, atinge a criança inocente, atinge o pai de família inocente, não atinge os oficiais, é uma coisa. Outra coisa que foi o que o Hamas fez foi entrar no território israelense, sabendo que ali escolheu justamente o lugar onde estava acontecendo uma rave, já desce metralhando pessoas que eles teriam rendido, já que essas pessoas não ofereceram um contra-ataque contra eles, eles entram em casas, rendem as pessoas, atiram nessas pessoas. Essa é a grande diferença. E no momento em que você filma isso, no momento em que você desfila com cadáveres, no momento em que você vilipendia cadáveres e você mostra isso, não foi um jornalista com uma câmera escondida, eu quero que isso fique muito claro. Não foi um espião israelense, não foi um jornalista com uma câmera escondida que filmou. Foram eles mesmos. Ali morreu qualquer negociação. Sabe o que é pior? Morreu. Entendeu? Só queria... E deu salvo-conduto mundial, porque o mundo se colocou no lugar de Israel, entendeu? Para falar assim, vocês vão agora, se viram, vocês podem fazer. O que a gente antes ia fiscalizar para ver se vocês estão exagerando ou não, nós não vamos fazer. Por quê? Porque o Hamas conseguiu isso. Para usar isso como uma mensagem de todos nós aqui. Exato. Não há primeiro como politizar esta guerra. Óbvio, não tem. E também não há como justificar, querer justificar, né, a ação do Hamas. Não dá. É injustificável. Foi terrorismo. Não há o que justifique aquela crueldade. A gente viu essa semana centenas de vídeos de pessoas sendo queimadas vivas, bebês. São os vídeos deles. Bebês. Eles filmaram com os celulares da vítima e jogaram no grupo de vítimas. Civis inocentes que não mereciam pagar com as próprias vidas. Rendidos. Por uma guerra. E no Congresso Nacional, muita gente subiu na tribuna, muito parlamentar subiu na tribuna, tentando justificar, tentando passar um pano. O Hamas fez isso, mas... Mas qual é a justificativa de você colocar um bebê numa jaula? Delegado Palumbo, o senhor me perdoa, mas eu não quero nem dar ibope para a pessoa que sobe num palanque para por isso que eu não dei nomes. Que o Hamas está certo ou que a gente possa justificar. É muita gente. Era o momento do Congresso se unir, todos os deputados, direita, esquerda, de centro, ou aquele que não é nada, que fica em cima do muro tomando pedrada, tudo quanto é lado, e fala, não, isso aqui é um ato terrorista, é inadmissível. Mas quando a gente vê parlamentares eleitos pelo povo tentando justificar o injustificável, como o Negão falou, eles torturavam as pessoas, eles fizeram uma vala, jogavam as pessoas vendadas lá e atiravam. Eu vi até uma imagem de um senhor lá tentando atravessar lá e tomando tiro tudo quanto é lado, o outro urinando em cima dos corpos, dando chute em corpos. E aí você vê parlamentares eleitos pelo povo brasileiro falando, mas fizeram isso, mas o quê? Não tem explicação. Não dá para justificar o injustificável. Isso beira a loucura, a hipocrisia. Como a Elaine falou, a Elaine tem um viés de esquerda, mas ela é bem lúcida. Ela fala, olha, não tem como justificar isso. É terrorista. E eles não querem admitir isso, Elaine. Então eu fico às vezes perplexo, né? Tem coisas que eu falo assim, não é possível, já passou todos os limites. Aí sobe alguns iluminados naquela tribuna e fala. Não tem como a gente, seja você de esquerda, de direita, independente da sua posição política, existe uma coisa chamada direitos humanos. É imperdoável que alguém que passe, qualquer grupo, seja ele terrorista ou não, que passe por cima dos direitos humanos e mate com crueldade qualquer civil inocente, principalmente crianças, esse grupo é indefensável e não pode ser politizado esse tema. Nós fizemos uma cronologia dos ataques do grupo Hamas a Israel ao longo dessa semana.
E óbvio que dentro dessa cronologia não podia deixar de falar da repatriação dos brasileiros, né? O Brasil foi aí pioneiro, foi o primeiro país a conseguir enviar aviões da Força Aérea Brasileira para o território de Israel e resgatar ali, repatriar os brasileiros que estavam naquela região, né? Foram quase já 500 brasileiros repatriados, nós tivemos já 4 voos, né, com escala na Europa e 4 voos muito bem sucedidos, e outros países aqui vizinhos aos nossos já pedindo aí apoio ao Brasil para repatriação também dos seus cidadãos. Com isso, a gente aproveita para parabenizar a Força Aérea Brasileira, na pessoa do comandante Damasceno, né, e do ministro da Defesa, Mussi, porque foi uma brilhante operação, né, chama-se Operação Voltando em Paz. Foi uma belíssima operação e mostra o gigantismo do Brasil. Depois dos atos do dia 8, foi tão bacana a gente ver brasileiros com a bandeira do Brasil, resgatando o sentimento de patriotismo, né? A gente tendo aí orgulho dessa missão importante que fez com grande sucesso a Força Aérea Brasileira. Então, a gente não poderia deixar de mencionar isso nessa cronologia desse programa, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero, tem uma coisa que me incomoda um pouco, é como a imprensa vem usando a palavra repatriar, né? Que dá a impressão que são brasileiros que desistiram de ser brasileiros e agora estão pedindo, pelo amor de Deus, a benevolência do presidente para que ele possa deixar que eles virem brasileiros de novo. Não, não é isso. Nós temos brasileiros que hoje estão no meio de um conflito que não é deles e a única coisa que eles querem é voltar o mais rápido possível para casa. Israel é um lugar muito importante para os brasileiros, principalmente os cristãos. E a maioria dessas pessoas que estão lá estavam justamente para conhecer a Terra Santa. O presidente Lula trazer essas pessoas de volta nada mais é do que a obrigação dele. Entendeu? Eu acho que parabéns. Quem deve receber mesmo é o presidente, caso ele consiga convencer o Hamas a liberar os brasileiros que estão sequestrados, que segundo o jornalismo você tem, se não me engano, são 3 brasileiros que estão ainda em poder do Hamas. Aí sim ele merece parabéns porque fez além, lógico, fez ali da sua competência, mas não é uma tarefa fácil convencer um grupo terrorista a fazer alguma coisa, mesmo com o Brasil não chamando o Hamas de terrorista, porque essa é oficialmente a posição do governo. Eu acho também que a gente tem que também... Só queria aproveitar a tua fala e dizer, isso não diminui o trabalho que os militares da Força Aérea Brasileira tiveram. Eu não estou diminuindo. O que eu só acho é o seguinte... Não, eles fizeram sobre o brilhantismo, Negão, no sentido de, se você pensar, esse pessoal fez um bate-volta e é uma viagem bastante cansativa. Eles não... se você olhar ali as imagens, os vídeos dos militares, eles foram muito cordiais com as pessoas que foram ali resgatadas. Mas esse também fizeram ali um bate-volta, fizeram uma escala na Europa. Não, mas isso faz parte. Isso faz parte do trabalho deles. A gente tem que ter essa expectativa e óbvio que existe, né, brilhantismo, existe coragem, existe uma estrutura que é colocada. Mas o Estado brasileiro, ele tem o dever de repatriar os cidadãos. Isso é um dever. Exato, numa situação de conflito como essa. Então, assim, louvável, sem sombra de dúvidas, e deve continuar fazendo. E alguns setores da esquerda estão usando isso para falar assim, olha lá, ó, os patriotas lá de verde e amarelo têm que agradecer ao presidente Lula. Parte, não, eu entendo, mas isso não está certo. Porque entendeu? nós estamos falando de uma guerra muito séria. Exatamente. Né? E independente se era ou não obrigação deles, a verdade é que o Brasil foi pioneiro. Nós tivemos uma missão aí com muito sucesso, louvável pelo trabalho brilhante desses militares. A gente vê o sorriso deles, o carinho que eles tiveram com todos os brasileiros. E a repatriação, Negão, não é no sentido de que alguém deixou de ser brasileiro, mas o fato é, quando você sai do seu território, você está
apatriado, né? Como é que você fala? Tem um termo até... Não, a palavra é essa, mas como ela está sendo interpretada... Não, mas aí é alguém que não sabe interpretar o bom português, né? Porque a gente tem aí a repatriação no sentido de que você, quando sai do território brasileiro, você lá fora você está apatriado, né? Tem um outro termo que eu já me recordo, mas vamos seguir o baile. Se eu pudesse fazer uma sugestão se o Itamaraty estivesse me ouvindo... Expatriado, lembrei, desculpa, expatriado. A Força Aérea fez um trabalho brilhante de trazer essas pessoas. A Força Aérea já fez isso no passado, por exemplo, fez uma ponte aérea entre o Brasil e o Haiti quando teve aquele terremoto em 2010. Foi um trabalho fantástico, eles têm essa capacidade. Mas o que o Itamaraty podia fazer, talvez, fosse trazer esses militares para fazer um plano, por exemplo, de logística para tirar os brasileiros dos países que estão aí ou em conflito ou em catástrofes naturais, porque isso não existe, não tem um plano de logística. Graças a Deus, aí sempre é uma coisa feita pelo mérito, pelo protagonismo dos diplomatas que estão lá no terreno. Esses agora, em Israel, eles fizeram 2 pontos em 2 cidades estratégicas onde os brasileiros iam lá, pegavam ônibus e eram levados para o aeroporto. Mas isso é o protagonismo dos diplomatas que estão lá. Não existe um plano em nenhuma embaixada, se essa embaixada, se tiverem brasileiros em perigo nesse país, como que a gente vai tirar eles? Ninguém pensa nisso, eles pensam na hora quando já aconteceu. Eu sugiro ao Itamaraty, ao governo, que traga o Ministério da Defesa para fazer esses planos para situações de emergência futuras, né? Sim. E aí, alguém mais quer falar sobre essa questão da repatriação dos brasileiros? Tem que trazer o pessoal que está em Gaza também. Isso, e aí vamos lá, que esse é um problema que daí já cai já é um pouco mais difícil. Isso, cai aqui na segunda parte da nossa pauta, que é a expansão ou não dessa guerra, né? Essa guerra vai se expandir, porque daí dentro dessa cronologia, então falamos dos brasileiros que vieram, quase 500 brasileiros, a gente tem ali, agora eu acho, a última atualização, a gente tem ali, eu acho que 23 brasileiros, eram 28, mas uma família desistiu, 23 brasileiros querendo retornar ao Brasil, que estão ali na região da faixa de Gaza, né? E estão impossibilitados. Por quê? Porque o Egito fechou a fronteira e o único caminho que o Brasil teria seria pelo Egito, e até então, né, até onde a gente tem aqui a notícia de ontem, sexta-feira, é que o Brasil não teve autorização do Egito, né? E aí, este é um grande problema. Dentro disso, além disso, né, a gente tem aí uma discussão. O Brasil hoje lidera, né, o Conselho de Segurança da ONU. Vale lembrar que essa liderança já tá para acabar. É muito pequena, é de um mês só, porque o Brasil nem faz parte do Conselho, então ela é só itinerante, né? Então é uma passagem rápida do Brasil por ali. Então a gente tem ali um pedido, né, que se faça um corredor humanitário, ou seja, para quem está nos assistindo, que havendo a guerra, haja ali um cessar-fogo em determinada região, onde as pessoas que queiram sair da região de guerra possam sair, como, por exemplo, os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Uhum. E eu queria, então, falar desse corredor humanitário com vocês e queria já emendar no seguinte, a gente já tem um porta-aviões dos Estados Unidos parado lá na região do Oriente Médio, né? Só que na sexta-feira já saiu dos Estados Unidos também um outro porta-aviões rumo ao leste do Mediterrâneo, né? E a gente tem ali o Irã mencionou que não participou deste primeiro ataque. O Hamas, inclusive, assumiu o protagonismo, falou, não, o Irã não participou, não tem nada a ver, o Irã não estava com a gente nisso, mas ele pode vir a participar. Com o Hezbollah. A gente tem o Hezbollah, que inclusive a gente tem uma arte também, que eu vou pedir para a Mel colocar. O Hezbollah, que é um grupo terrorista que está lá do outro lado, no Líbano, né? Mas ainda dentro do território ali do Oriente Médio. Então a gente tem a possibilidade de entrar nessa guerra. E aí vocês me corrijam se eu estiver errada. A Síria, o Líbano, né? E a gente tem aí os Estados Unidos fortalecendo ali Israel com esse... O Irã também pode entrar. Com o Irã, exatamente, tem o Irã,
e os Estados Unidos fortalecendo ali com armamento e agora com os porta-aviões. Então, eu queria pegar tudo isso que nós falamos, né? E queria que vocês, agora que a gente fizesse então o fechamento dessa semana, falando dessa possível expansão aí da guerra, e se vocês acreditam que a ONU terá força para, de fato, conseguir um corredor humanitário. A ONU talvez consiga. Sim. O corredor. A Melzinha vai, inclusive, botar a arte para nós, que nós falamos agora do Hezbollah. Né? Então, só para quem está em casa entender, o Hezbollah é um grupo terrorista também, mas que está situado no Líbano, né? E ele atua ali em parceria com o Hamas, não é isso? Ambos são xiitas e acredita-se que ambos sejam financiados pelo Irã. O Irã, eles são correntes muçulmanas, tem os sunitas e os xiitas. O Irã, ele é xiita e ele tem, historicamente, tem ligações em que ele financia o Hezbollah e ele financia o Hamas também. Tá. Esse porta-aviões seria um recado dos Estados Unidos. Né? Se vocês entrarem, nós estamos aqui. Exatamente. Então não se meta onde vocês não foram chamados. Mais ou menos isso, Luiz? A gente teve já o porta-aviões Gerald Ford, que é o maior porta-aviões nuclear dos Estados Unidos. Ele já foi enviado ali para o leste do Mediterrâneo. A gente teve na sexta-feira, o porta-aviões Dwight Eisenhower. Ele partiu dos Estados Unidos, de Norfolk, deve chegar em breve ali também na costa ali de Israel, e não são dois navios, na verdade são duas forças-tarefas, tem uma série de destroyers, tem uma série de cruzadores que são capazes de lançar mísseis guiados, ou seja, tem um potencial... O míssil de verdade. E eles têm um potencial muito maior do que diversos países, um potencial de esquadrões de caças, que são caças F-18, que estão nesses porta-aviões. Então, isso concordo com o Palumbo, isso é um recado direto para o Irã. A gente lembra que a gente não sabe como que está o programa nuclear do Irã. Ninguém sabe. Eles podem já ter acesso a uma bomba nuclear e ninguém sabe. A gente sabe que a Rússia forneceu aviões de caça Sukhoi para o Irã. Então, existe a possibilidade, em teoria, de que o Irã se disponha a enfrentar Israel. Porque sempre no passado Israel tem um poder aéreo muito maior que o do Irã. Então ele chegava e bombardeava... Israel sozinha já daria conta. Então os Estados Unidos entrando é um meio de dizer, tem um cara grande aqui e tem um segundo cara grande que está com ele. Para inibir, né? Para inibir essa união de forças contra Israel. Mas e se o Irã vem com o fato novo de ter acesso a uma bomba nuclear, por exemplo? Aí já muda tudo. O que os Estados Unidos ele colocou duas forças-tarefas navais. Uma garantia. Se o Irã tem a bomba, ele também tem ali uma capacidade de fazer um bombardeio gigantesco ali. É por isso que tem dois porta-aviões. E eu acho que é nisso que mora um perigo muito grande, né? A gente, tanto especialistas, eu acho que está todo mundo noticiando, e isso é pauta muito forte, com razão, da questão da expansão, né, desse conflito, de transbordar isso realmente para outras fronteiras, né? Então, mais uma vez, acho que retomando, existe, né, agora foi-se dado um prazo para remoção, né, para a saída dos civis da faixa de Gaza. Existe a possibilidade de uma invasão terrestre, no qual ela está direcionada inicialmente para a faixa de Gaza, mas também uma possibilidade de uma invasão pela fronteira norte ao Líbano. Né? Então, assim, a gente está num momento muito delicado e crucial em termos das potências militares, potências regionais, né, dessa geopolítica se alterar ali. Então, é uma região tradicionalmente, historicamente, muito delicada, muito explosiva, com muita história de conflitos religiosos, culturais, territoriais, entre outros, mas é um momento muito delicado também. Com alguns países tentando resolver, porque, assim, petróleo já vai ficar mais caro. Daqui a pouco já está mais caro. Petróleo já está mais caro. Você tem não sei se ele é presidente, no caso, né, do Emirados Árabes, que já falou que dependendo do jeito que a Europa entrar nisso daí também, ele pode cortar o gás da Europa. Então, ou seja, você tem uma bagunça acontecendo já agora no mundo que faz com que todos os países olhem para esse conflito. Sim. Eu vou chamar só o último trechinho da entrevista com o Samuel, que falou exatamente sobre essa possibilidade de expansão na visão de quem está em Israel. Vamos lá? Eu acredito que ela vai acender todo o Oriente Médio para poder chegar na cabeça de tudo, que é o Irã.
Então, como eu vou chegar no Irã sem acender todo o Oriente Médio? Eu preciso acender o Oriente Médio, já que ele é o grande financiador de todas as milícias, diga-se de passagem, no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Sim, é isso, né? Vocês acham que o Irã é a cabeça e o alvo de todos eles? Eu acho que sim, e também tem uma questão envolvendo a Arábia Saudita. Eu acho que o Negão pegou o ponto-chave, que é a questão do petróleo. Você tem, de um lado, a Arábia Saudita sendo cortejada pelos Estados Unidos num acordo de defesa, ou seja, se a Arábia Saudita reconhece o Estado de Israel, coisa que ela ainda não fez, e ainda também apoia a criação de um Estado palestino, você tem aí os Estados Unidos ajudando, fazendo um pacto de defesa com a Arábia Saudita. A gente lembra que o mundo vive o que está se convencionando chamar de Guerra Fria 2.0. Então a gente tem os Estados Unidos, o Ocidente, né, os europeus tentando atrair a Arábia Saudita, que é quem dá as cartas no mundo do petróleo, para o Ocidente. E do outro lado a gente tem o Irã, a China e a Rússia tentando atrair a Arábia Saudita para essa coalizão, para essa parceria que está se formando, aí principalmente liderada pela China. Então, quando o Negão fala que o problema é o petróleo, é exatamente isso. Porque a Arábia Saudita, se o príncipe Mohammed bin Salman ele resolver fazer um choque do petróleo, ou seja, aumentar o preço do petróleo, isso vai influenciar a cadeia logística, isso vai influenciar o preço do combustível no mundo inteiro. E isso já aconteceu lá há 50 anos atrás, na Guerra do Yom Kippur. Depois, na década de 70, a gente teve o choque do petróleo. Então, é uma guerra com potencial não só regional, mas o potencial de influenciar mundialmente, né? E antes que a gente, inclusive, termine o programa, a gente esqueceu de falar aqui sobre aquele acordo que estava para ser assinado. E pode ter motivado o Hamas, né? Exatamente, entre Israel e a Arábia Saudita, né? Justamente contra os interesses de Hamas. Então, pode até ser que esse ataque tenha tido como pano de fundo, este acordo que acabou não sendo assinado por conta do início dos conflitos, não é isso? É uma posição, assim, acho que tem muita conjectura no momento, né? Mas sem sombra de dúvidas é uma das possibilidades que vem sendo muito discutida, né? Como o próprio Luiz mencionou, uma assinatura de um acordo, estreitamento de laços entre a Arábia Saudita e Israel seria detrimental para atores na região do próprio mundo árabe. Então isso não é do interesse, primeiro, né? Pode ter sido uma das razões, sim. Eu acho que é uma das conjecturas que está sendo muito levantada nesse sentido, né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante mencionar, né? O Hamas ele foi determinado, né? Foi muito, durante um longo período de tempo, existiu uma inatividade dele. Foi se questionado bastante a questão de que ele teria perdido capacidade operacional, que não estava sendo combatível, a questão da jihad islâmica, né, substituindo talvez um papel de protagonismo na região, e agora a gente volta, né, depois de um silêncio como esse, um ataque coordenado de grande escala, com grande potencial destrutivo, né, e abala toda a região. Acho que a gente está falando de um conflito que tem, sem sombra de dúvidas, um potencial gigante de sacudir a região e de realinhar, né, toda a questão, seja do petróleo, energética, territorial e militar, né, da região. E possivelmente, né, esperamos que não, mas fazer uma mudança e uma chacoalhada realmente no mundo. Tá. E quanto ao corredor humanitário, há possibilidade ou não? Olha, minha opinião, o que eu vejo, né, a questão de Israel ter imposto a saída de civis nessa velocidade, com esse contexto, é um absurdo para mim. Para mim é chocante, né, um país exigir a saída dessa quantidade de civis, sem corredor humanitário, sem o aceite até agora do Egito, que possivelmente iria, né, receber parte dessa população, uma mobilidade ali de hospitais serem, né, totalmente ali desconstruídos, saída de crianças, maternidades, idosos. Bom, tem uma quantidade de pessoas mortas e feridas em grande escala, né? Então, ao meu ver, os corredores seriam, sem sombra de dúvida, importantes, né? O presidente Lula colocou uma intervenção humanitária internacional, foi as frases, né, as palavras dele, em termos de uma coordenação internacional.
Mas eu acho que tem aqui, e só para concluir, um oportunismo de Israel, ao meu ver, né, que uma vez que você tem a saída de civis, ok, você protege eles, supostamente, mas isso dá abertura para a entrada de colonos israelenses no território e perda de território da faixa de Gaza. Né? Então, assim, os civis viraram massa de manobra, ou sempre foram massa de manobra. Né? No fim das contas, quem morre e quem é prejudicado em maior escala é isso. Quem paga com a vida, quem paga a conta, no fim das contas, é isso. Né? Então, mais uma vez, os civis na faixa de Gaza estão ali numa sinuca de bico. Né? Se permanecem e há uma invasão terrestre, obviamente a casualidade, óbito e etc. é altíssima, e se sai, né, isso vira um espaço, um vácuo de território para a tomada da faixa de Gaza e a diminuição desse espaço, que a gente já sabe que é muito, como a gente falou, né, uma densidade demográfica, uma das maiores densidades demográficas do mundo. Você acha que há alguma possibilidade de ter este corredor humanitário? Como bem pontuou lá, o Lula ele fez uma fala, inclusive na ONU, que ninguém entendeu muito, intervenção humanitária na região, que a gente imagina que ele deve estar querendo dizer corredor humanitário, né? Só pode ser, porque intervenção humanitária... Qual seria a intervenção humanitária? A faixa de Gaza, ela, do lado de Israel, ela está completamente cercada por tropas e blindados. Então ali os palestinos ou cidadãos aí de outras nações, eles não conseguem sair da faixa de Gaza para entrar em Israel. Seria interessante sim que tivesse uma saída ali, mesmo controlada por Israel, porque senão eles são obrigados a ir mais para o sul e a sair pelo Egito. Quando a gente teve aquela grande saída, mais de 6 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia, tentaram sair todos ao mesmo tempo, você tinha 5, 6 saídas por país e você tinha fronteira com os 3 países diferentes. Lá na faixa de Gaza, você só tem saída pela saída de Rafah, pelo Egito. Então vai afunilar todo mundo, deve sim. E o Egito não quer isso, né? Por enquanto já se mostrou que não quer. Exato. Tanto é que não deixou. Inclusive nem entrar na guerra, né? Ele está fechando ali a fronteira e dizendo, eu não quero saber de... Exatamente. Lavou as mãos. Exatamente. Não é problema meu. Egito, eu acho que esse é o recado que ele está dando. 1 milhão de pessoas entrando. Mas vale lembrar que a fronteira ali com a faixa de Gaza é justamente no Egito. Então ele passa a ter um papel de protagonismo muito grande, inclusive via mar, né? Marítimo. É uma posição estratégica muito relevante, né? Mas só puxando aqui o gancho do que foi falado, né? Quando a gente pensa na Ucrânia, Polônia era um dos caminhos de acesso, os trens, a gente acompanhou muito essa questão, haviam outros pontos, né? Quando a gente pensa na Síria, a Turquia foi ali quase que praticamente um receptor de milhões e milhões de refugiados, em campos de refugiados, etc. Então, assim, é uma questão humanitária também, né? Como é que o Egito se posiciona? O Brasil tem algum protagonismo nessa área? Será que essa intervenção humanitária internacional é algum tipo de coordenação? É algum tipo de coordenação para poder colocar pressão internacional para que algum país receba? O Egito, no caso, especificamente. Então, são questões que estão ainda muito no ar, né? São questões muito importantes do ponto de vista. Rapidamente, aí, 30 segundos para cada um cessar-fogo nos próximos dias e uma reavaliação de territórios para que a gente tenha 2 países, 2 nações independentes, Israel e Palestina, é praticamente... Improvável. Eu acho que é muito difícil. Utópico. Muito difícil. Ainda mais pelas imagens que vazaram, você imagine o sentimento do povo de Israel vendo bebês sendo decapitados, enjaulados. Eu acho muito difícil. E tem uma questão que, sentimento de vingança, né? Não, vocês fizeram com o meu povo, agora vocês vão pagar por isso. Israel, tradicionalmente, né? Mais uma vez, a gente volta para essa questão da preparação, do aparato militar, etc. Se a gente pensar historicamente, Israel responde à altura, seja com violência, seja com... Né, a gente pensa Olimpíadas da Alemanha, quando foi, né, os reféns foram feitos, israelenses queriam competir, etc. Essa resposta foi imediata, foi um ataque, mortes, serviço secreto, etc. Então eu também concordo aqui com o Palumbo, no sentido de que um possível cessar-fogo, uma mesa de negociação nesse momento, me parece muito improvável. Eu só vejo se a União Europeia, a Europa e os Estados Unidos começar a tomar prejuízo em relação ao petróleo e ao gás, porque aí entram outros atores de fora e falam, tá na hora de vocês sentarem e conversarem.
Eu só vejo desse jeito, porque se depender dos dois lados, entendeu? Tem o Hamas lá, o Hamas não quer negociar. O Hamas quer a extinção de Israel. Exato. Simples assim. E acha que tem força para isso. E acha que tem força para isso. Eu concordo que a pressão energética, ou seja, você aumentar o preço do petróleo pode fazer os atores agirem para um acordo de paz, mas não nesse momento. Tem 150 reféns israelenses dentro da faixa de Gaza e Israel vai entrar para tentar resgatar essas pessoas. A invasão, a entrada ou a ocupação da faixa de Gaza, nesse momento, é impossível não acontecer. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço a você pela audiência, desejo a todos que nos assistiram uma semana muito abençoada. Ficaremos aqui em oração, principalmente pelos civis que estão morrendo, dando a sua própria vida nessa guerra horrorosa, sangrenta lá em Israel. Aproveito para dar um último recado para quem está aqui no estado de São Paulo, dentro do cronograma de vacinação nacional até o dia 31 de outubro. Leve o seu filho para vacinar, para atualizar sua carteira de vacinação. Crianças até 15 anos de idade devem ir aos postos de saúde para atualizar a sua carteira, tá bom? Uma boa semana a todos, uma semana muito abençoada e muito obrigada pela audiência. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.